Senhoras e senhores, muito bom dia. Ser associado ao CEPRORGS é fazer parte de uma rede de empreendedorismo, proatividade e competência em gestão, voltada ao fomento do setor de tecnologia do Rio Grande do Sul em âmbito nacional e internacional. É desfrutar de benefícios na utilização de convênios e parcerias de variados segmentos, obter descontos na contratação de produtos e serviços diversos, aproveitar oportunidades de divulgação de marcas e aproximação com compradores, obter retornos de dúvidas sobre a convenção coletiva de trabalho em até 5 dias úteis e declarações de vínculo e exclusividade em até 48 horas. Seja associado e ganhe visibilidade, representatividade, credibilidade, o que no mercado atual se traduz em competitividade. CEPRORGS, uma plataforma de negócios e representatividade única. É com muita satisfação que recebemos a todos na última edição de 2016 do Mesas TI. O nosso evento tem por objetivo promover a união de todos os agentes do setor de economia digital, proporcionar palestras e debates sobre assuntos atuais e criar espaço para o desenvolvimento de networking. Agradecemos desde já a presença dos diretores do CEPRORGS, ex-presidentes, diversos representantes de entidades, imprensa, senhoras e senhores. Queremos agradecer também as empresas patrocinadoras que apostaram no nosso evento. Patrocinador Gold, DBC Company, patrocinador Silver, Tivit, patrocinadores Bronze, Decision Infinite, Inteligência de Negócios e Zero Defect. Agradecemos também desde já ao nosso palestrante, Rodrigo Giafredo. O encontro de hoje abordará o tema Design Thinking Possível. Convidamos neste momento para a sua saudação na abertura do nosso Mesas TI, o presidente do CEPRORGS, Diogo Rossato. Bom dia, pessoal. Em nome do CEPRORGS, gostaria de dar as boas-vindas, então, a todos que aqui estão e iniciar fazendo um agradecimento a todos que estão aqui presentes e a todos que se fizeram presentes durante o ano, porque é muito mais fácil a gente trabalhar e fazer e proporcionar um evento, Mesas TI, um evento já consolidado na agenda do Rio Grande do Sul, de Porto Alegre, e o motivo do sucesso certamente é a presença, a casa sempre cheia, e isso é um orgulho muito grande para a gente. Isso nos dá um respaldo muito grande, credibilidade grande, e cada vez mais um desafio de trazer novidades e coisas novas para que a gente possa trabalhar nas nossas empresas e desenvolver tanto os empresários quanto as pessoas como um todo, a sociedade. Então, muito obrigado, encerrando o ano, fazendo um agradecimento a vocês de estarem presentes e nos prestigiarem no Mesas TI. Chegamos ao final de mais um ano, hora de fazermos aquele balanço de 2016, que já vai tarde, diga-se de passagem, e fazermos projeções para os próximos anos. Terminamos o ano falando em muitas mudanças e transformações, sejam elas políticas, de viés econômico, sejam também de cenários dos negócios e da tecnologia. Seguindo estas tendências dos últimos anos, quando se deu o surgimento de novos formatos comerciais e de novas economias, sabe-se que muitas novidades e transformações ainda estão por vir. Atualmente, muito se fala em mundo real e mundo virtual, transformação digital das nossas empresas e da necessidade das corporações serem efetivamente digitais. Os hábitos de comunicação e o uso da tecnologia da informação evoluem gradativamente, potencializadas pelas tecnologias digitais. Todo mundo utiliza dispositivos inteligentes, continuamente conectados à internet ou um com os outros, a todo momento, além de interagirem com vários ambientes, seja para atividades pessoais, profissionais. Estamos aqui falando em internet das coisas, uma das grandes promessas para os próximos anos, ou meses. Todos esses dispositivos e ambientes citados anteriormente acessam simultaneamente grandes volumes de informações, colaborando, contribuindo, selecionando, criticando, avaliando
interagindo e recebendo informações de qualquer parte do mundo e em qualquer parte do mundo. Essas mudanças significativas na experiência e posicionamento do usuário impactaram as empresas e impactarão ainda mais nos próximos anos. E essas empresas, por sua vez, estão tirando proveito desses novos cenários, que modificam os processos e até os seus próprios modelos de negócio. Não fazer nada é ficar exposto a sérios riscos. Segundo um recente estudo que tive acesso por esses dias, disse que as organizações que ignorarem o impacto combinado destas forças, mobilidade, redes sociais, cloud e big data, serão substituídas por aquelas que possam movimentar-se até esse espaço de oportunidade mais rapidamente, e a velocidade está se acelerando, o que não é nenhuma novidade para nós que trabalhamos com TI. Diante disso, a dica é que possamos ajudar os nossos clientes a acelerar e maximizar as oportunidades apresentadas hoje pela economia digital, através de uma estratégia digital bem definida, da aplicação de uma gestão da transformação, onde há uma combinação entre gestão de pessoas, gestão de processos e gestão da mudança organizacional, e tendo o apoio da integração das tecnologias digitais e empresariais para suportar novos processos. Inclusive, o Design Thinking pode ajudar nesse processo. Ele ajuda na imersão e no entendimento de parâmetros e padrões essenciais para criar projetos e melhorar a qualidade. Ele tem a capacidade para combinar empatia em um contexto de um problema, de forma a colocar as pessoas no centro do desenvolvimento de um projeto, a criatividade para a geração de soluções e a razão para analisar e adaptar as soluções para este mesmo contexto. O Design Thinking busca diversos ângulos e perspectivas para a solução de problemas, priorizando o trabalho colaborativo em equipes multidisciplinares, em busca de soluções inovadoras. Enfim, busca novas formas de gerar melhores experiências aos usuários. Hoje, quem nos trará mais informações e muito mais conhecimento dessa matéria é o Rodrigo Giafredo. Aproveito a oportunidade para lhe dar boas-vindas e nos trazer bastante conhecimento. Por fim, gostaria de informar, em primeira mão, que temos mais uma novidade por vir. Nos próximos dias, estaremos lançando um livro do CEPRORGS para marcar a passagem dos 30 anos comemorados recentemente. O livro CEPRORGS, Plataforma de Apoio aos Negócios da Era Digital, muito bem escrito e conduzido pelas jornalistas Patrícia Knebel e Patrícia Comunello, faz um resgate histórico dos 30 anos da entidade, com depoimentos de empresários atuais e gestores que fizeram parte da fundação da entidade. Em paralelo a essa história, o livro traça o cenário de transformação do mercado, da tecnologia e inovação ao longo desse período, mostrando como a entidade acompanhou este processo de mudanças. O livro terá seu lançamento oficial dia 8 de dezembro, numa quinta-feira, a partir das 19 horas, no Porto Alegre Country Club, na nossa tradicional confraternização de final de ano, para a qual todos os senhores e senhoras estão convidados. Por ora, aproveitem o almoço e desejamos a todos um ótimo evento. Muito obrigado. E agora nós convidamos para a sua apresentação o nosso palestrante, Rodrigo Giafredo. Rodrigo Giafredo é coach de Design Thinking, Storytelling e Agile no time de CIO Services da IBM América Latina. É administrador de empresas, pós-graduado em Finanças e Mercado Financeiro Brasileiro pela FGV de São Paulo, consultor expert de estratégia certificado pela IBM, especializou-se em moral contemporânea na Yale University, entusiasta de Design Thinking e Storytelling desde 2006. Acredita que empatia e consenso são qualidades chaves de times ágeis. Nós desejamos a todos um bom evento e passamos a palavra para a sua apresentação a Rodrigo Giafredo. Obrigado pelo convite. A gente veio falar sobre o fato de que hoje em dia tudo pode ser vendido como um serviço. E eu quero fazer um parênteses, porque os períodos de crise, existe um jargão, né? E vocês são homens e mulheres de negócios. Vou chover no molhado com o meu comentário.
mas tem um detalhe sobre os dias atuais que faz muita diferença. Os momentos de crise são onde as melhores ideias e as melhores coisas acabam acontecendo porque a gente acaba tendo que fazer mais com menos. Mas eu nunca vi um período da história da tecnologia e do mercado de tecnologia em que a gente pôde colaborar tanto com um contexto de transformação acessível a um grande número de pessoas quanto a gente é capaz de fazer hoje. Então, se antes a tecnologia era um impeditivo, hoje a tecnologia é um facilitador acessível às multidões. Muito interessante que eu estava conversando aqui com um repórter e ele me disse que ele levantou uma rádio virtual sozinho. Então, ele não é um técnico de informática, não é um técnico de rádio e televisão, mas colocou uma rádio no ar. Ele conseguiu fazer o que ele queria fazer com a tecnologia que estava disponível para ele hoje. E nós aqui podemos ajudar as pessoas a realizarem os seus sonhos, a criarem os seus negócios, mais do que nunca, só por fazer uma escolha. E essa escolha independe de crise, independe de contexto, de cenário, de governo. É a escolha de embarcar os nossos produtos e serviços na experiência das pessoas. É a escolha de colocar o cliente no centro das nossas discussões. E esse negócio de vender tudo como serviço é tão sério nos dias de hoje que eu desafio os senhores a me dizerem alguma coisa que a gente não possa vender como serviço. Alguém tem alguma coisa para me dizer que não possa ser vendida como serviço hoje? Até namoro você vende como serviço, né? Alguém aqui conhece o Tinder? E se eu fosse solteiro, tem Tinder para mim também. Acabaram de inventar o Tinder para os feios. Vocês sabiam disso? Tem um Tinder agora só para gente feia. Mobilidade, plataforma, infraestrutura, coisas inimagináveis, software, tudo como serviço. Mobilidade urbana, bicicleta como serviço, comida como serviço, hospedagem como serviço. E serviço é experiência. Um cliente pode decidir por um ou outro produto se a experiência de consumo daquele produto for ruim. Uma vez, num exercício dentro de casa, a gente tinha um produto que a gente precisava alavancar. Um produto excelente de tecnologia. Olhando com olhos de não IBMista, olhava para o produto e via um produto excelente. E as pessoas não conseguiam aumentar as vendas e eu disse, vamos ver como é que é comprar esse produto? A gente entrou no site do produto, eu dei 1 clique, 2, 3, 4. No 16º clique apareceu uma tela com um 0800 para eu ligar. Vocês estão de brincadeira comigo, né? Vocês estão me dizendo que estão vendendo um serviço pela internet, eu dou 16 cliques e vocês me dão um 0800 para ligar? E aí eu ligava para o 0800 e atendia um canadense. Imagina se eu quero vender esse produto para um desenvolvedor brasileiro que não necessariamente fala inglês, eu acabei de perder esse cara, né? Eu falei, agora vamos ver o concorrente. Em 4 cliques, se eu desse o 5º clique, o serviço estava no ar. Produtos pau a pau, experiências totalmente diferenciadas. O fim da história é que a gente olhou muito mais para a jornada de consumo do que para o produto em si. E a gente só é capaz de fazer isso quando a gente se coloca no lugar de quem consome. É sobre isso o nosso papo aqui. Eu sou storyteller, eu gosto de contar histórias. E eu acredito que hoje a habilidade de transformar dados em emoções e conseguir se conectar com as pessoas através de boas histórias é um diferencial. E é legal que você olha para o Agile Manifesto, ou um jeito diferente de fazer entregas, de valor percebido para alguém que não é você mesmo, e você percebe que o trabalho é quebrado em histórias. Né? Tudo tem um porquê. Quem entrega histórias, entrega valor percebido, entrega valor para o outro. E é muito diferente de entregar valor inferido. Eu vou contar 3 histórias para vocês que confirmam a minha tese. Se eu perguntasse para vocês hoje, 2016, novembro, como vocês diriam para o mundo, usando a internet, o que está acontecendo agora? Se vocês quisessem comunicar o Mesas TI e o nosso evento para o mundo, através da internet, como é que vocês fariam? Pode falar. Facebook, publicaria no Facebook. Mais. Redes sociais em geral. A gente tem algumas opções de dizer para o mundo o que está acontecendo agora. A história número 1 é sobre
entender muito bem um problema por trás de um pedido. Entender muito bem quem sofre com aquele problema e entender esse problema em contexto. Uma empresa de tecnologia, em 2007, tinha um concorrente muito forte no serviço de comunicação para o mundo do que estava acontecendo agora. Esse concorrente já estava estabelecido, tinha muita força no mercado, uma base grande de usuários e vinha numa crescente. Essa empresa pensou em absolutamente tudo que tinha para ser pensado no viés de negócio. Eles pensaram em tecnologia, business case, marketing, capital de giro, força de trabalho, go-to-market. Eles pensaram em absolutamente tudo para entrar forte na concorrência contra aquele outro player que já estava estabelecido. Só que eles ignoraram um detalhezinho chamado interação com o usuário. Hoje tem um nome chique para isso, né? UI. Tudo tem um nome chique. Mas o importante é entender o que está por trás disso aí. Interação do usuário é como o seu consumidor atual ou potencial interage com aquilo que você está entregando. E alguém só interage com alguma coisa intencionalmente. Deveria ser assim. Eu estou falando do Twitter e do Pounce. Alguém aqui não ouviu falar do Twitter? Levanta a mão. Quem aqui já ouviu falar do Pounce? Ninguém ouviu falar do Pounce. O Twitter, em 2007, era essa coisinha feia aqui da esquerda. Ele tinha uma caixinha de texto que perguntava: o que você está fazendo? Você não tinha condições de fazer listas de interesse, você não tinha condições de fazer grupos de usuários, você não podia mandar mensagens diretas, você tinha capacidade de dizer o que você está fazendo. O Pounce, olhando para o Twitter, falou: porra, tem um monte de coisa faltando no Twitter. Vamos investir pesado nesse negócio? Vamos embora. Eles fizeram um produto mais bonito, né? Você vê, 2007 também. Look and feel, muito mais bonito. Com lista de usuários, com comunidades de interesse, com mensagens diretas. E o fato é que, em junho de 2007, quando o Pounce foi lançado, eles atingiram o dobro da base de usuários que o Twitter tinha na mesma data. Em julho, o Twitter tinha o dobro da base de usuários que o Pounce tinha. Um mês depois, o Twitter engoliu o Pounce e não parou mais de crescer. Foi uma escala no aumento de usuários. E por que isso aconteceu se o Pounce tinha muito mais funcionalidades do que o Twitter? É muita ignorância nossa achar que essas outras funcionalidades não estavam no backlog dos engenheiros do Twitter. Mas eles tiveram a sensibilidade de entender o que os usuários esperavam de um serviço de microblog em 2007. O Twitter foi um produto desenvolvido orientado a intenções e um produto conectado com o momento. Coincidentemente, eu tive a oportunidade de estar no Twitter essa semana, no começo dessa semana. E o que eles me disseram foi que o Twitter é uma ferramenta de busca. Alguém aqui já tinha pensado no Twitter como uma ferramenta de busca? Eles têm uma piada interna que diz que o Michael Jackson morreu 5 minutos antes no Twitter. E se você vai atrás da notícia, a CNN deu que o Michael Jackson tinha morrido. 5 minutos antes tinha 2.000 tweets dizendo que o Michael Jackson tinha morrido. Alguém tweetou, aquilo foi retweetado 2.000 vezes até que a CNN noticiasse a morte do Michael Jackson. Um caso do Brasil que eles me disseram, e muito interessante também, tem uma rua movimentada em São Paulo que chama Teodoro Sampaio, em Pinheiros. Ela é movimentada dia e noite. Um rapaz saiu da casa de um amigo à noite, por volta de meia-noite, e viu que a Teodoro Sampaio estava vazia, tipo Walking Dead, assim, uma coisa inimaginável. Não passava um carro, não passava uma pessoa e um barulho de helicóptero intenso na região. Ele foi nos jornais, no celular, nada. Ele foi no Facebook, nada. No Twitter ele achou 6 tweets dizendo que tinham acabado de estourar um caixa eletrônico em Pinheiros e que todas as ruas estavam fechadas porque a polícia estava atrás dos bandidos no bairro de Pinheiros. O Twitter virou uma ferramenta de busca. Eles mudaram a pergunta, o que você está fazendo, para o que está acontecendo agora. Quem tem Twitter, dá uma olhadinha depois. O que está acontecendo agora?
Eles evoluíram com o tempo a intenção. Mas o ponto que eu quero fazer aqui é o seguinte: é um movimento nada tecnológico. É um movimento humano, a capacidade de se conectar com o seu usuário empaticamente. A capacidade de criar o desejo de resolver o problema dele como se ele fosse seu. E entender motivadores e inibidores para qualificar o seu produto. O que alguém que sofre com um problema fala e faz em relação àquele problema. E daí tentar inferir o que essa pessoa pensa e sente quando sofre com esse problema. E a partir daí desenvolver soluções que enderecem motivadores e inibidores para o consumo do seu produto ou serviço. Se eu entendo como as pessoas funcionam em relação a um problema, eu consigo entregar automaticamente valor percebido. Eu consigo entregar valor para o outro. Esse artefato chama mapa de empatia. E é tão simples quanto desenhar num flip chart 4 quadrantes e conversar com as pessoas e entender o que elas falam e fazem em respeito ao problema delas. Tentar inferir o que elas pensam e sentem em relação a esse problema. E desenvolver soluções pontuais que acabem com a frustração, que acabem com a confusão, que simplifiquem as jornadas. Foi isso que a gente fez naquele exemplo que eu dei para vocês. Vamos emular, vamos passar pelo que o consumidor passa, vamos ver por que ele não compra. Vamos testar, vamos fazer o que ele faz e perceber que a jornada é ruim. Outra coisa muito importante para você entender um problema é entender em que momento ele é mais percebido. Se a gente pensar bem na jornada toda de consumo daquele produto que eu citei para vocês como exemplo, o produto era excelente. Depois que o produto estava instalado, a experiência era ótima. Então o meu problema a ser resolvido não estava orientado ao produto em si. As ideias que eu tinha que ter não eram ideias para sofisticar o produto, mas a jornada de consumo era uma porcaria. Eu dava 16 cliques para cair num 0800. Isso é inadmissível nos dias de hoje. Eu estou falando de 2014. Aonde o problema é mais fortemente percebido? É aí que eu deveria concentrar os meus esforços, as minhas ideias. No caso do Twitter e do Pounce, não tinha um problema relacionado a não ter comunidades de interesse ou listas de hashtag. Isso não era um problema na época, em 2007. Para que eu vou oferecer uma feature que ninguém percebe valor nela? A gente precisa fazer essa pergunta. E isso não tem a ver com ignorar os movimentos de disrupção ou de inovação. Tem a ver com entregar disrupção e inovação que tenha valor percebido. Em resumo, entender um problema passa por defini-lo, conhecer muito bem a vítima e colocar o problema em perspectiva, para identificar quais são os piores momentos da jornada de consumo. O que as pessoas queriam em 2007 de um serviço de microblogging era falar o que quisesse e ler o que quisesse. Era isso que as pessoas queriam. As ideias relevantes para as pessoas, as features relevantes para as pessoas, seriam aquelas features que eu entregasse que possibilitassem que elas fizessem o que elas queriam fazer. Nós estamos falando de intenções. Por isso, as features do Pounce fracassaram naquela época. E quem tem conta no Twitter hoje, sabe, hoje a gente tem listas, hoje a gente tem grupos de interesse, hoje a gente consegue mandar mensagens diretas, porque o uso do produto evoluiu e hoje essas features são importantes. Twitter cresceu drasticamente e o Pounce desapareceu. Fim da história número 1, números de 2015. Twitter, com mais de 500 milhões de tweets por dia. 80% dos usuários em dispositivos móveis. 284 milhões de usuários ativos todo mês. E a transformação de um serviço de microblogging no serviço de busca mais confiável da atualidade. Em 2007, ninguém imaginava isso. Mas, ano após ano, o Twitter entregou o valor que as pessoas esperavam dele da forma mais excelente. A pergunta que fica, nós, como empresários do mundo de tecnologia, apesar dos pesares, entendemos quais são os problemas que os nossos clientes atuais e potenciais querem resolver com os nossos produtos? Isso leva a gente para a história número 2. E eu começo de novo com uma pergunta.
Como que a gente consegue resolver o dilema espaço-tempo, mudando drasticamente a capacidade que as pessoas têm de se locomover? Como que a gente interfere no modelo de mobilidade, influenciando a questão espaço-tempo? Alguém tem uma ideia? Agora está todo mundo mastigando, fica complicado, né? Estou pegando vocês num momento ruim. Mas eu não vou ligar se alguém falar de boca cheia, com a boca aberta, cheia de comida, não tem problema. Home office. Mas alguém falou de telepresença. A gente consegue pensar opções. A história número 2 fala sobre explorar as possibilidades a partir da compreensão do problema. Eu sei qual é o problema. Eu conheço a vítima e sei qual é o pior momento da jornada de consumo daquilo que eu ofereço hoje. Agora eu estou apto a explorar um grande número de possibilidades de solução para esse problema. É sobre romper com o status quo. Eu costumo fazer uma analogia, né? Lá no finalzinho dos anos 70 eu ia com a nona na feira. Ela me deixava na fila do banco com um cheque e ia fazer networking, né? Padaria, açougue e tal, ia fazer os relacionamentos, conseguir os descontos, 3 por 1, já tinha networking naquela época, mas era diferente. Eu entrava numa fila, maior ou menor, dependendo do horário. Eu tinha uma mídia, que era o cheque, até que eu chegava num intermediário entre mim e o dinheiro, que era o caixa. Eu entregava o cheque, era feita uma conferência num livro caixa, se a nona tivesse saldo, ele me dava o dinheiro, a gente ia feliz para a feira, comprava o que tinha que comprar, fim da história. Década de 80 vem o caixa eletrônico. Na opinião de vocês, caixa eletrônico é inovação ou disrupção nesse contexto? Disrupção? Bem, vamos considerar que democratizou e superdistribuiu o acesso ao dinheiro, mudou o horário de expediente bancário, democratizou uma série de coisas. Mas vamos analisar a jornada. Eu entro numa fila que pode ser maior ou menor dependendo do horário, com uma mídia, até que eu chego entre um intermediário entre mim e o dinheiro. Eu entrego a mídia, é feita uma conferência, se houver saldo, me entregam dinheiro, fim da história. É mais rápido, mas jornada por jornada tem alguma diferença? É como se eu estivesse contando a mesma história e só tivesse mudado o meio. Se não for um acumulador de dinheiro, tá, gente? Se não for alguém que esconde dinheiro embaixo do colchão, tira essa amostragem da análise agora. Mas alguém que pega dinheiro quer fazer o que com o dinheiro? Qual é a intenção de alguém que pega dinheiro? Gastar, comprar. É gostoso, né? Tudo que a gente faz com dinheiro termina com já viu? Gastar, comprar. Gostoso, você quer gastar. Agora imagina se eu fosse capaz de pegar o meu celular, ir até uma barraca de feira, bater o celular, pegar um pé de alface e ir embora. Isso é inovação ou é disrupção? É disrupção porque eu escrevi uma outra história. Não houve nada entre mim e a minha intenção. A disrupção acontece quando a gente se orienta ao problema. E esse camarada que eu vou falar para vocês agora, ele estava orientado à solução de um problema. Ele percebeu que, na época da Revolução Industrial, a relação espaço-tempo poderia ser um diferencial para a expansão dos negócios e, consequentemente, para o crescimento financeiro da humanidade. Se as pessoas pudessem se locomover mais rápido e cobrir maiores distâncias em menos tempo, elas poderiam expandir os negócios. E ele foi perguntar para as pessoas como é que a gente faz isso, né? Como é que a gente aumenta a velocidade de locomoção das pessoas? Como é que a gente resolve a questão da mobilidade ao ponto de impactar positivamente os negócios? E ele ouviu algumas coisas que levaram ele a dizer uma frase célebre, que é a seguinte: se eu tivesse ficado só com a opinião das pessoas a respeito de como melhorar a mobilidade do mundo, eu teria criado cavalos mais fortes. Quem foi esse cara? Ford, Henry Ford. Talvez hoje a gente tivesse a melhor indústria de anabolizantes do mundo, né? Talvez todo mundo tivesse aqui comendo 10 vezes mais, faminto, cavalos enormes, anabolizados, talvez a gente não tivesse os carros. Ele se concentrou no problema e ousou reescrever a história. Naquela época as pessoas se locomoviam ainda com poucas opções diferentes de tração animal.
Havia poucas opções, alternativas para a tração animal. Mas esse cara foi capaz de propor um modelo diferenciado. Eu não pego combustão e aplico a mobilidade. Conectou pontos que aparentemente não eram conectáveis. Isso traz para nós uma habilidade que nós temos, que é a habilidade de explorar um grande número de possibilidades de solução a partir do conhecimento claro de um problema. Quando eu sou orientado a solucionar um problema, eu consigo divergir sobre as mais diferentes formas de solução para esse problema. E aí eu consigo romper o ciclo e começar a escrever histórias novas para as coisas. O que os seus clientes esperam? Qual é a intenção deles? Saber isso é que vai te levar a propor um valor diferenciado. Se a gente fica muito focados no nosso produto e no nosso serviço e tira a intenção do cliente de cena, a gente corre o risco de entregar mais do mesmo. A gente acelera, talvez mude a velocidade, talvez desintermedie um pouco, mas a disrupção acontece quando a gente explora possibilidades orientados à solução de um problema, de forma empática, né? A gente quer resolver aquele problema como se ele fosse nosso. Para isso, um artefato interessante é a discussão divergente. Pega todas as pessoas que estão envolvidas na jornada, vai sentir o que elas sentem, vai passar pelo que elas passam, mas envolve depois na discussão da proposição de valor, na proposição das ideias. Quanto mais pessoas, quanto mais diferença de experiência, quanto mais diferença de expectativa, melhor para a discussão. A partir do momento que você tem clareza de problema, a discussão divergente passa a ser uma arma a seu favor. Depois essas ideias são agrupadas por similaridade ou dependência e, obviamente, tem que acontecer um processo de convergência em torno de um propósito. O propósito é entregar coisas importantes e viáveis para alguém e não para nós mesmos. E aqui eu faço um parênteses, porque quando a gente cria alguma coisa, eu sinto isso, vocês devem sentir isso. A gente se apaixona por aquilo e a gente infere que todo mundo vai se apaixonar por aquilo também, na mesma intensidade que a gente. E esquece de que, se a gente fizer alguma coisa de que só a gente gosta, talvez a gente não esteja pensando num modelo de negócio. Talvez a gente esteja pensando numa satisfação pessoal. Como a gente faz a convergência? Em torno de importância e viabilidade. Porque ideias fortes são amplas, entregam valor para os usuários. Se a gente ignora a importância e viabilidade do usuário, a gente se orienta a features, as nossas ideias diminuem, ficam muito menores. É como dizer, eu vou colocar mais capacidade de processamento nos caixas eletrônicos, eu vou entregar dinheiro mais rápido. Mas o que adianta se a fila estiver enorme? Se eu me orientar a feature, ao status quo, se eu não fizer desafios em torno de problemas, eu corro o risco de propor sempre mais do mesmo. Mais do mesmo. Talvez mais rápido, talvez mais democrático, mas mais do mesmo. Importante é tudo aquilo que transforma dores em prazeres, expande a percepção de valor e diferencia o produto futuro do status quo. Isso é importante. Isso é alguma coisa para a qual a gente olha e fala, isso resolve o meu problema. Viável é aquilo que a gente faz como organização, que tem viabilidade técnica, se for o caso, e que tem go-to-market, porque a gente precisa colocar logo o nosso produto à prova, para receber feedback logo e para corrigir logo o curso se a gente estiver errado. Nesse contexto, ideias muito importantes e viáveis viram escolhas óbvias, e a gente devia começar a trabalhar por aí. Existe uma segunda zona de decisão que é mais difícil, onde ou alguma coisa é muito importante e vira aposta, ou é muito viável e vira nice to have. Dependendo do meu apetite, dependendo do meu dinheiro, dependendo dos meus recursos, eu posso escolher um ou outro. Uma terceira camada é a camada daquelas ideias que agora são perda de tempo. Aquelas que eu deveria desconsiderar e que perderiam prioridade no meu backlog. Grupos para o Twitter em 2007. Talvez eles tivessem tido a ideia, mas para aquele momento não era importante. Hoje é importante, está incorporado no produto. As decisões de importância e viabilidade são reais, são tangíveis. Então, não estamos falando de brainstorm, estamos falando de análise empática, de intenções com entrega de valor percebido. E peito aberto para melhorar iterativa e incrementalmente. Fim da história número 2.
Se a gente falar só da Ford, segundo quartil de 2015, a gente só fala de bilhões, 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 bilhões. Some-se a isso toda a indústria de mobilidade do planeta Terra. Inclusive os aplicativos, inclusive as bicicletas. Ele transformou a forma como as pessoas se locomovem. Ele transformou a economia. Transformou a forma como os negócios se desenvolveram. Talvez ele não pensasse nisso na época, mas a expansão de uma ideia transformacional, ela tem poder para mudar o planeta todo. Porque a gente passa a entregar coisas de valor percebido e as pessoas aderem àquilo que a gente faz. Uma economia muito grande que a gente tem feito com iniciativas a partir desse processo é a economia com a adoção dos produtos. Pensa que se eu entrego alguma coisa... Alguém aqui instalou o WhatsApp porque viu um comercial na televisão? Levanta a mão. Eu nunca vi um comercial do WhatsApp na televisão, alguém viu? Mas eles foram capazes de fazer um produto tão sexy, com o perdão da palavra, que as pessoas instalam o WhatsApp, não instalam o Telegram, e no Telegram, por exemplo, a gente consegue transferir arquivos de 1 GB num chat. É tão estável quanto. Mas por que alguém escolhe o WhatsApp ao invés de escolher o Telegram? Por quê? É por causa de marketing? Não necessariamente. Aquilo é tão bom que as pessoas aderem. E, de repente, a gente se vê num contexto em que aquilo faz sentido. Existem produtos que são tão bem elaborados, orientados à experiência de usuário, que não precisam nem de investimentos de adoção. Fim da história número 2. Começo da história número 3 começa com a seguinte pergunta: como vocês convenceriam as pessoas a mudar os seus hábitos de consumo comprando através de canais não tradicionais? Como vocês convencem alguém a mudar o seu jeito de consumir através da utilização de canais improváveis, canais não tradicionais? Alguma ideia? Essa é mais tricky, né? A história número 3 vai falar sobre protótipos e avaliação de protótipos. A importância da gente ser capaz de colocar logo a nossa ideia à prova e provar conceitos. Esse é o gráfico de Nasdaq, índice das .com. Em 99 isso teve um blip. Chegou a patamares absurdos. Foi aqui que estourou a bolha, inclusive. Os que acompanharam, foi nesse momento. Em 99, um camarada chegou e falou assim: eu vou vender sapatos pela internet. Alguém aqui já comprou sapatos pela internet? Em 99, alguém comprou sapatos pela internet? Muitos aqui nem eram nascidos em 99 ainda, né? Mas se alguém falasse para mim: Jafredo, compra um sapato pela internet, eu ia falar: bom, minha conexão é de escada, se eu usar a internet agora e cair a ligação da minha mãe, ela vai tacar a chinela nos meus beiços, agora. Então eu vou esperar até meia-noite, porque só paga um pulso depois da meia-noite. Vocês lembram da internet de escada, o barulhinho, né? Quem nunca conectou depois da meia-noite para pagar um pulso só? Né? Aí esperava uns 15 segundos para carregar uma homepage com aquela euforia, aquela ansiedade, ficava, pô, hoje ninguém espera nem uma fração de segundo para carregar uma homepage, né? Só um parênteses. E um maluco chegou e falou: bom, eu vou vender sapato pela internet. E foi pedir dinheiro para os investidores em 99. A resposta era: me dá um copo disso aí que você está bebendo também, porque você deve estar chapado, né? Você está louco, você veio me pedir dinheiro para vender sapato pela internet em 99. Só que o cara acreditava na ideia. E ele fez o seguinte: vocês conhecem as Zappos? Ele pegou a câmera fotográfica dele, ia nas lojas de sapato, porque pensa que em 99 fazer um e-commerce era uma fortuna, né? Toda a engine por trás do e-commerce era muito cara. Hoje é muito simples, você levantar uma loja virtual é assim, mas em 99 era caríssimo, era um investimento pesado para fazer um e-commerce. Mas para fazer um website, você gastava um pouquinho menos. Foi lá, hipotecou a casa, carro, vendeu as calças, tudo, ficou liso para fazer capital de giro e investir na ideia dele, já que ninguém dava dinheiro para ele. Ele tirava foto do sapato na loja, e se alguém entrasse no site e preenchesse no formulário Fale Conosco que queria um sapato e mencionasse qual era o sapato que queria, referenciando o código da foto,
Ele ia até a loja, comprava o sapato, despachava pela FedEx e o sapato chegava até você. O que ele conseguiu com isso? Provar o conceito, sem fazer um investimento pesado. Ele fez um protótipo do serviço, em 99. Você pediu o sapato, ele ia até a loja, comprava o sapato, despachava na FedEx, o sapato chegava até você. E se você tivesse alguma reclamação, ele te dava uma atenção diferenciada. Mandava o sapato de volta para ele pela FedEx, trocava o sapato, te mandava de volta. Ele criou um pós-venda genial. Depois a equipe cresceu, mais gente tirando foto, mais gente despachando na FedEx. Até que, por volta de 2004, alguém se interessou pela ideia dele. Mas eu vou fazer um parênteses aqui. Imagina que o nosso problema fosse mobilidade. Você quer se locomover do ponto A até o ponto B. E me pede, me ajuda a resolver o meu problema de locomoção. No momento 1 eu te entrego 4 pneus, no momento 2 eu te entrego eixos, no momento 3 uma carenagem e só no momento 4 eu te entrego um carro. Nesses 4 estágios, o seu problema começou a ser resolvido em qual deles? 1, 2, 3 ou 4? 4, talvez, né? Talvez no stage 4, eu não sei como é. Se você quiser se locomover em vielinhas apertadas, talvez o carro não seja a melhor saída. Se ao invés disso, quando você me diz, Jafredo, eu tenho um problema de mobilidade, eu quero me locomover. No momento 1 eu te entregasse um skate. Talvez você me xingasse até a minha 5ª geração, falasse, você é maluco, como é que você me dá um negócio desse e tal? Mas eu ia te ouvir e ia falar, qual é o problema? Você falou, não tem onde me segurar, você está maluco? Entendi. Momento 2, eu te entrego um patinete, você já tem onde se segurar. Você fala, pô, estou me sentindo mais seguro, mas estou muito cansado. Que isso, é muita tração, eu ando muito. Pô, pega essa moto aqui e vê aí o que você... Pô, melhorou. Só que eu não estou me sentindo seguro, muito rápido, 2 rodas, está incômodo. E eu te entrego um carro no momento 4. O seu problema de mobilidade começou a ser resolvido no estágio 1, 2, 3 ou 4? 1. A sua experiência começou a mudar muito rápido, você começou a me dar feedback e eu fui capaz de melhorar o meu produto iterativa e incrementalmente junto com você. Obviamente eu não ia fazer o lançamento do skate como meu produto final para todo o mercado, mas eu pegaria um grupo pequeno de amigos e família lato sensu, um grupo de clientes capazes de te dar feedback e de testarem os seus protótipos, para ouvir você e para melhorar o meu produto junto com você. E a lição que a gente tem aprendido com a adoção desse tipo de postura é que quem cocria quase não precisa vender, porque esse produto é nosso. Nós estamos criando esse produto juntos. Quando eu te mostro, você fala, é isso que eu sempre precisei. Os milestones hoje são experimentais. Não dá mais para falar para alguém que você entregou alguma coisa no prazo e no budget. Se aquilo não tiver valor percebido, é fracasso. Quando você entrega alguma coisa que as pessoas aderem e falam, isso resolve o meu problema, é sucesso. E pensando que tudo, em tese, pode ser entregue como serviço, mais ainda. Se a jornada é boa, nós somos bem-sucedidos. Esses caras das Apples fizeram um protótipo de baixa fidelidade, um website, e provaram o conceito. Receberam o primeiro aporte de 20 milhões de dólares só em 2004. A saga deles começou em 99. E eles aprenderam uma parada muito sinistra, que é a questão do pós-venda. Hoje eles são referência. Estavam no Vale do Silício, lá no meio das .com, viram que o negócio deles era diferenciado, que eles precisavam de uma outra estrutura e que talvez o foco fosse o pós-venda. A venda em si era muito simples, depois de automatizada. Eles se mudaram para Las Vegas e construíram o maior e melhor call center do planeta Terra. Eles são referência em atendimento pós-venda até hoje. Eles desenvolveram o produto e aprenderam com isso. Em 2009, a Amazon comprou as Apples por 1,2 bilhões de dólares. Um cara que vendeu até as cuecas para fazer acontecer a ideia dele, 10 anos depois vendia a empresa dele para o maior retailer do planeta por 1,2 bilhões de dólares. Só porque ele resolveu validar o conceito e evoluir o produto e a experiência junto com o cliente dele. Fim da história número 3.
entender um problema vai muito além de inferir sobre o que é esse problema. Entender passa por defini-lo, entender muito bem as reações e inibições da vítima em relação ao problema e colocar esse problema em contexto para saber quais são os piores momentos da jornada. Explorar vai muito além de uma ideia de um grande cérebro, de um gênio, e passa muito mais por discussões divergentes, feitas entre vários participantes da jornada, que são capazes de se conectar para resolver o problema de alguém. E a partir daí convergir num propósito, de entregar coisas importantes e viáveis para o outro. Fazer os protótipos ajuda a gente a errar rápido. E quanto mais rápido a gente erra, mais barato fica. Mais rápido a gente corrige o curso e mais valioso vai ser o nosso produto final. E ter o peito aberto para escutar a avaliação de quem consumiu e te deu o feedback, levar o feedback em conta e melhorar o seu produto e depois retornar, faz a diferença na entrega de valor percebido. Lá no Twitter também eu ouvi um negócio que é interessante. Principalmente a indústria de bancos tinha um problema sério com a abertura de chamados na entrega do serviço. A partir do momento que os bancos começaram a se comunicar com os usuários pelo Twitter, eles conseguiram reverter agressores, ofensores, em advogados da marca. Um dos bancos em especial tinha um SLA de 45 dias para a solução de problemas no call center, de um determinado problema, e só pelo fato do usuário ter recebido a resposta em 2 minutos no Twitter, depois de ter reportado o problema, um cara que descascava o serviço do banco passou a ser um dos maiores advogados do banco e virou case no Twitter. A disposição de ouvir o consumidor e melhorar o seu produto ou serviço em cima desse feedback e não mandar uma mensagem automática para ele dizendo: a sua opinião é muito importante para nós. Não é isso que a gente quer. Esse cara aqui, o Don Norman, ele é cientista cognitivo, tá? Ele não é designer, mas ele falou um negócio interessante. Ele falou que os designers não tentam achar soluções até que eles tenham determinado qual é o real problema. É aquilo que a gente discutiu sobre entendê-lo. A partir daí, eles não saem correndo para solucionar, mas eles fazem discussões divergentes para tentar identificar a maior gama de possibilidades de solução para esse problema, para só depois convergir num propósito de entregar coisas importantes e viáveis. Por sinal, isso tem um nome, esse processo se chama Design Thinking, e eu acabei de lhes apresentar Design Thinking Possível. Muito obrigado. Nós convidamos o jornalista Maurício Renner, do Baguete, para que venha até o palco fazer a intermediação desta próxima atividade. Bom, vocês conhecem o mecanismo, as moças estão à disposição para recolher as perguntas. Enquanto vocês vão escrevendo, eu vou começando a conversa aqui. Jofredo, teve um dos últimos exemplos que tu colocou na tua apresentação sobre o ganho que os bancos tiveram ao se comunicar através do Twitter com os clientes, né, para dar um retorno sobre prazos, né? Quando tu falou isso, eu fiquei pensando, bom, eles só responderam mais rápido à reclamação, mas o prazo de resposta ao problema subjacente segue sendo, sei, 40 dias, uma coisa assim, né? Não seria aí um caso em que eles só fizeram uma pequena modificação na superfície, mas eventualmente quando a surpresa desse cliente de ser atingido pelo banco através de um meio pouco usual se desaparecer, ele vai seguir tão irritado como sempre, né? Como evitar esse tipo de situações? O fato deles responderem rápido endereça o primeiro problema, que é o problema das pessoas não saberem o que está acontecendo antes de X dias. Isso era uma coisa que era crônica. Mas, por outro lado, o que eu aprendi no Twitter é que os bancos foram pressionados a melhorar o cycle time da solução dos tickets por causa dessa pressão. Porque a partir do momento que você cria uma expectativa, você corre o sério risco de gerar uma frustração. E o efeito negativo para a marca, ele cresce exponencialmente. Então, se de um lado eles respondem mais rápido, de outro eles pressionam
a solução do problema mais rápido. Seria um tiro no pé da parte deles só dar uma parte do processo agilizar e deixar o cliente sem retorno por tanto tempo, né? Exato, porque a primeira frustração é a frustração do silêncio, mas a segunda é a frustração com o problema. Então não adianta a gente se comunicar retoricamente, né, para dizer a sua opinião é muito importante para nós ou obrigado pelo seu contato, mas sim, fulano de tal, entendemos o seu problema, ele está sendo tratado e nós retornaremos o contato em X dias. Tem que ser um contato efetivo. Durante a tua apresentação, tu fizeste menção numa série de ocasiões ao termo empatia, né? Empatia na criação de soluções tecnológicas para os problemas das pessoas, né? Uma coisa que eu vejo lá no Baguete, a gente recebe todo dia uma startup nova, né? E 90% deles estão resolvendo o problema do mesmo tipo de pessoas, né? Pessoas que são muito parecidas com os donos da startup. Aí tu tem a 20ª startup de localizar barbearias, sabe? Porque justamente essas pessoas que estão criando essas empresas não conseguem ser empáticos com ninguém fora do seu próprio círculo social, né? E eu vejo isso como um problema do setor de tecnologia de uma forma mais ampla, né? O que tu pensa sobre isso? Eu acho assim, tem uma questão por definição, ainda tem muita confusão entre simpatia e empatia, né? Então, ser simpático com alguém é muito diferente de ser empático com alguém. Pelo seguinte, o nível de empatia que a gente fala aqui é um nível brutal de empatia. É o desejo de resolver o problema daquela pessoa como se ele fosse seu. Mas não porque você traz ela para dentro da sua realidade, sim porque você imerge na realidade dela. Você faz uma imersão. Um artefato, por exemplo, que é utilizado para isso é o Design Discovery. Quando você literalmente pega um bloquinho e uma caneta e tenta passar junto com a vítima pelo que ela passa, para entender a jornada toda. Agora, você falou um fator que é muito importante, que é a extrapolação da amostra, né? A gente não trabalha com Vox Populi, né? A gente trabalha com experiências concretas, com amostras potenciais ou reais dos nossos clientes. Se eu quero atingir idades, culturas, backgrounds, cidades, países diferentes, eu deveria saber efetivamente como essas pessoas funcionam e não tentar inferir com base em dados disponíveis e muito menos tentar trazê-las para a minha realidade e fingir que estou sendo empático com elas. A maneira de fazer isso seria, de repente, as pessoas que querem desenvolver aplicativos têm que se aproximar de pesquisadores da área de ciência social, antropologia, gente que é acostumada a fazer a observação participativa. Enfim, qual que seriam umas respostas para quem está disposto a criar um aplicativo para solucionar um problema fora do teu universo? Porque é aí que estão as possibilidades de negócio, né? O Brasil não é um país de classe média. Assim, eu vejo discussões multidisciplinares que envolvem antropólogos cada vez mais. Inclusive, num dos laboratórios da empresa, nós temos uma antropóloga trabalhando junto com os cientistas. Faz parte do nosso quadro funcional. Assim como eu tenho fisioterapeutas, médicos, e, enfim, todo tipo de realidade diferente. Mas é aí que está, para mim, o poder do protótipo, na prova do conceito. Então, se eu tenho mapeada uma amostra de clientes potenciais ou eu tenho um alvo, eu deveria muito rapidamente provar o meu conceito com essas pessoas. Minimamente para entendê-las ou até para perceber que talvez eu não devo investir tão pesado nelas e deva migrar para um outro público ou para um outro público. Então, quanto mais rápido eu erro, mais rápido eu corrijo o curso e mais assertivo eu acabo sendo no final. E aí eu acho que tem um problema, porque a gente não tem disposição ainda em prototipar e tomar uns tapas na beça, né? A gente quer se proteger ao máximo, lançar um produto quase perfeito para nós. E essa inferência leva a investimento, leva a tempo, que depois a gente fala, pô, não era isso. A gente tem uma pergunta no público? Sim? Oi, tudo bem? Gostei muito da tua palestra. Muito obrigado. É Silvia da Soluziano. Uma coisa que eu achei, assim, eu acho que esse aspecto que tu colocou aqui, né, que as pessoas fazem as coisas por elas, em vez de se colocar no lugar dos outros, assim, eu acho que isso para o ser humano é a coisa mais difícil de fazer, né? E aí a gente tem, por exemplo, tu imagina assim, tem a área de TI, que é uma área super cintura dura, assim, né, tem que dar satisfação a toda hora, etc. Então tem lá a tua operação, tá inovando, tem que fazer um monte de coisa, enfim.
Mas, assim, a minha pergunta, ela tem a ver, assim, com a forma, que acho que tem um pouco de antropologia, código cultural, a forma como o medo de fazer alguma coisa diferente afeta a pessoa que se sente na obrigação de fazer, ou deve fazer, ou quer fazer, buscar. E também, do outro lado, lá quem tá recebendo isso, né? O que tu acha, assim, que faz uma disrupção, assim, nesse medo da pessoa, tu entende? Eu acho que isso é uma coisa, assim, que é fundamental. Quando tu rompe isso, o espaço, né, ele está mais aberto a fazer coisas que são diferentes, até pensar diferente, né? Como é que tu enxerga isso, assim? Eu vou falar da minha experiência. Então, é como se eu estivesse falando mal da minha mãe, tá? Eu sou certificado PMP, tá? Uma nona, né? Tudo que eu vou falar mama, agora, né? mas eu tenho certificado de PMP. E eu sou do CIO da IBM da América Latina. Então, a gente vinha num passo de trabalhar os projetos com planos cravados no PMP, né? Então, você desenvolve, testa, depois entrega, fala que entregou no tempo e no prazo, e você que se lasque no budget, problema seu. Aí o CIO global da IBM veio do mercado em 2014 e falou: nós precisamos nos tornar ágeis, apoiado no Ágil Manifesto, não no Scrum, nada disso, nada de certificação. E para ele, a visão que ele tentou imprimir para nós é que ser ágil significa fomentar valores e princípios que vão fazer a diferença no trabalho das pessoas. Os valores são confiança, respeito, abertura e coragem. Se você propõe inovação e eu não estou aberto a isso, acabou. Se você erra e eu te avacalho, na próxima vez você só vai fazer o que te pedirem. Então não adianta eu ter um buffet de práticas de agilidade e pintar o meu trabalho de moderno ou inovador se eu meço com violência ou se eu fomento um ambiente fechado, se eu não estimulo a criatividade. Então, os dois movimentos que eu vi que foram decisivos para a gente chegar onde tem que chegar, o primeiro é um patrocínio forte, né? Que te dê pelo menos clareza de objetivo. Fala, a gente está indo por aqui e nós estamos juntos, não é papo. E o segundo é possibilitar com que as pessoas se transformem e que elas vejam que o ambiente favorece a transformação. Se ela errar, ela tem a oportunidade de discutir o erro e capitalizar o erro, fazer a correção de curso logo. E aí eu faço um parênteses que uma das práticas ágeis, que se chama retrospectiva, é como se fosse um tesouro nesse sentido, né? É por isso que os times trabalham em ciclos curtos de entrega, porque você trabalha 10 dias úteis e para conversar sobre como foram os últimos 10 dias. Se alguma coisa estava errada, você corrige o curso. Então, a sua iteração, a melhor iteração de um time ágil é sempre a próxima, porque você sempre para falar sobre o trabalho. Então, para mim, o que virou o jogo e que a gente conseguiu efetivamente escalar esse jeito de trabalhar dentro da organização foi a implementação de valores e princípios e considerar valores e princípios mais importantes do que prática só. E os 4 principais: abertura, respeito, confiança e coragem. Coragem de errar, respeito para entender o erro e deixar o time corrigir o curso. Abertura para falar sobre o que incomoda. Confiança para se sentir impelido a propor inovação. Boa tarde, meu nome é Nelson, sou de uma empresa de tabaco, Universal Leaf Tabacos. Nós trabalhamos, talvez a maioria dos CIOs aqui, inclusive, nós somos responsáveis por grandes ERPs, certo? São produtos existentes, certo? Me traz, como é que eu consigo trazer Design Thinking para coisas existentes? Por quê? A gente tem cada dia menos tempo para fazer uma adaptação, ou de ordem legal, adaptação de necessidade de negócios. Então, como é que coisas existentes, eu tenho um pouco de dificuldade, talvez seja ignorância. Obrigado. Ter que lidar com requerimentos legais é uma realidade dos CIOs, né? Então, sistemas fiscais, por exemplo, sistemas de recursos humanos, quer dizer, mudou a lei, a gente precisa refletir isso no sistema. Então, assim, o given, a gente lida, mas é possível entregar essa experiência de atualização de sistemas ERP de uma forma diferenciada. Por exemplo, em ciclos curtos de entrega. Então, eu vou te dar 2 exemplos. O primeiro que me deixou assim bolado, a SAP está usando o Design Thinking. Pode falar SAP aqui, né, gente? Não vai ofender ninguém, está tudo certo. Está usando o Design Thinking para rever a interação do usuário com o ERP, porque eles sabem que a interação, UI, né, User Interaction, com os ERPs não é uma interação legal. Então, eles estão usando. Agora, dentro de casa, o que aconteceu? Eu tenho sistemas fiscais que são mainframe.
tela preta mesmo, né? E eu tenho funcionários da área fiscal que são millennials, que eles têm 19, 20 anos. E eles não sabem navegar no mainframe. Muitos deles nem sabiam que existia a tecla Tab no teclado, né? Você muda no Tab. O que o time fez? Um front-end web que conecte o back-end mainframe e que dê uma interação de usuário diferenciada. Eu mudei o back-end, não mudei nada do back-end, mas eu mudei a interação do usuário com o sistema, mudei. É um segundo exemplo, é um exemplo simples, mas que interfere na interação dos usuários com o seu produto. Agora, na hora de entregar, eu tenho um requerimento fiscal, ele vai ganhar prioridade no meu backlog. Basicamente, é dizer isso hoje. Eu vou mexer no meu mainframe fiscal. Eu tenho uma inovação, um front-end web, e eu tenho um campo a mais na nota fiscal. O que eu vou trabalhar primeiro? O campo a mais fiscal. Infelizmente, você vai ter que esperar um pouquinho. A UI vai ficar um pouquinho atrasada porque eu tenho um requerimento legal. Priorização de backlog é uma prática de times ágeis também. Ou eu entrego o valor percebido, priorizado pelo dono do produto, ou eu entrego requerimentos legais. Respondi? Veio aqui por escrito uma pergunta que eu acho que é relacionada com a pergunta que ele fez. Tu comentou agora assim com um pouco de surpresa, né? Pô, até a SAP está falando de Design Thinking. E não é só a SAP, eu não aguento mais ouvir falar de Design Thinking, até queria te felicitar porque tua palestra foi boa. Obrigado. Eu vim preparado para me esconder debaixo da mesa. Né? Mas, enfim, então vamos fazer a pergunta aqui. A Graziele, da ViaFlow, pergunta, o Design Thinking não é um tema novo. De fato não é, né? O criador do conceito... Então, por que você acha que apenas recentemente temos falado de aplicar esse temos, no caso, a indústria de TI, né? O Design Thinking é dos engenheiros dos anos 70, tá, gente? Não é novidade. E também não é fórmula mágica, e também não é o melhor jeito, o único jeito, o jeito maravilhoso, a salvação da pátria em matéria de inovação. Eu uso, e o que eu conto para vocês é baseado em experiência. Eu preferi o Design Thinking. Mas por que a gente fala tanto disso hoje? Se a gente pensar na década de 90, no e-business, né? Então, os negócios migrando para as plataformas digitais e eletrônicas e tal. Quando a gente colocou o pé para dentro, a gente tinha como indústria de TI muito mais possibilidades de impor experiências para os usuários do que a gente tem hoje. Pensa bem. Hoje, para abrir conta no banco, eu tenho duas opções. Ou eu vou na agência, levo uma papelada, sento lá, converso com o gerente, imploro para ele me dar um limite de crédito. Ou eu tiro uma foto dos meus documentos, baixo um aplicativo, anexo o arquivo nesse aplicativo, minha conta está aberta e eu recebo um cartão de crédito em casa. Hoje, as pessoas podem optar por experiências. E um bom jeito de transformar experiências centrado nos usuários é o Design Thinking. Existem outros, mas o Design Thinking é um artefato útil quando você sinceramente quer transformar uma experiência centrado no usuário. Eu acho que é por isso que o Design Thinking tem ganho força. Tem muito buzz, muita gente falando que está fazendo e não está fazendo, tem muito PMP disfarçado de Design Thinking, mas tem gente se apropriando desse negócio sem chamar de Design Thinking, entendendo o problema, criando empatia pelos usuários, divergindo sobre as possibilidades de solução e convergindo no propósito de entregar valor percebido. Dentro ou fora de uma sala, com ou sem post-it, remotamente, presencialmente, aqui que nem a gente está fazendo, não importa. O importante é a cultura de divergir em torno da solução de problemas. Coincidentemente, isso tem um nome que é Design Thinking. Eu acho que ganhou valor porque hoje experiência importa mais do que nunca. Temos mais uma pergunta? Primeiramente, parabéns pela apresentação. Obrigado. Contando história e falando Design Thinking foi muito legal. Obrigado. Eu trabalho no Scred, na área de mobilidade. E um ponto resgatando a primeira coisa que o Maurício estava comentando até, que é a gente resolve muito problema, às vezes, pensando em si próprio. E eu participei recentemente de uma hackathon onde o vencedor foi um Uber, que o profissional deveria ser um cuidador de idosos. Os caras estão na Europa agora recebendo aporte, um investimento bem legal, porque, de fato, eles estão tentando resolver um problema de pessoas que estão em outra faixa etária. E aí, quando a gente fala de serviços de grande massa, eu tenho uma dificuldade muito grande de conseguir, poxa, como que eu resolvo entregar um serviço
eu pesquiso numa faixa etária que tem necessidades completamente diferentes. E a gente fala muito de experiência. O meu pai, por exemplo, ele queria que o WhatsApp tivesse botões maiores. Só isso. Ele adora o WhatsApp. Só que ele disse, eu me atrapalho, porque eu aperto o botão para mandar a mensagem e abre os emotions. Poxa, como que tu sugere que a gente consiga, de certa forma, separar pessoas que têm expectativas de experiências diferentes dentro de um produto que atende grande massa? Como, por exemplo, a gente trabalha no Mobile Banking, eu atinjo faixa de 60 a 18 anos. Então, como tu sugere a gente fazer isso, resolver esse problema? Só antes de tu responder, eu vou fazer um adendo que de repente te ajuda a responder melhor, é de contexto, né? O Sicredi é um banco cooperativo muito forte aqui no Rio Grande do Sul, e no Rio Grande do Sul, no Brasil inteiro, né? E é o único banco que tem na cidade do meu sogro, Nova Boa Vista, 2.000 habitantes. Ele é muito popular entre agricultores. Então, deve ser especialmente desafiador agradar o meu sogro quando os assuntos são aplicativos para o banco. O 4G chegou lá o 3G chegou lá faz um ano, nessa cidade. Muito desafiador, né? Quando entrei na IBM em 2009, em 2010, fiz um projeto com o Sicredi aqui em Porto Alegre. Tem um afeto. Não precisava explicar quem era. Não, mas obrigado pela... Quer dizer, é super granular, né? Quer dizer, o alcance do Sicredi é incrível. Uma coisa muito simples, cara, que ajuda muito no desenvolvimento do produto e na captura desse tipo de percepção, é você colocar um mecanismo de feedback sobre o seu produto embarcado no próprio produto. Vocês já se perguntaram, por exemplo, por que a gente está vivendo a vida e de repente chega uma atualização do WhatsApp ou uma atualização do Facebook? Basicamente, o que esses caras fazem é que eles têm um mecanismo de feedback incorporado na ferramenta e as reclamações vão chegando. E elas, em volume, vão ganhando importância. E elas ganham importância no backlog do desenvolvimento. Então, quer dizer, se uma reclamação é sintomática, ela ganha importância. A gente não pode ser poliana também de achar que a gente vai ter milhões de versões do nosso produto. Mas a gente pode ter uma versão do nosso produto que atinge milhões de consumidores da melhor maneira possível. Aí a gente tem questões fundamentais, né? Questões de conectividade, por exemplo. Você não tem como chegar com um aplicativo do Sicredi num lugar que não tenha internet. É uma questão fundamental. Mas é muito gratificante ver que a X está querendo mandar balões para a estratosfera para espalhar sinais de internet para o planeta Terra de forma democrática, né? Porque a questão fundamental passa a ser um problema de todos. Então, a comunidade se mobiliza para resolver a questão fundamental, para que os serviços possam ganhar valor a partir daquela questão fundamental. Então, um fator é embarcar um mecanismo de feedback no próprio produto. E outro fator é mobilizar o ecossistema para que as questões fundamentais sejam endereçadas. Como questões fundamentais. É que nem pensar no Hyperledger do blockchain. O ledger é aberto. Qualquer um pode ir lá e interferir. O uso que você faz do ledger é capitalizável, mas a base é nossa. Qualquer um pode entrar agora no Hyperledger e influenciar o código. Mas mecanismo de feedback embarcado no produto é matador. Temos mais uma pergunta, sim? Boa tarde, parabéns pela palestra. Meu Obrigado. nome é Luana, eu sou da Neomid e queria ver como é que a tua opinião a respeito, porque pensando numa pirâmide, a gente tem no topo da pirâmide o designer, né, se preocupando com a experiência da pessoa, enfim. A gente está partindo agora para o meio da pirâmide, falando das pessoas, tentando entender pessoas, né, de uma forma empática. E na base da pirâmide, para mim, está claro que o IoT vai entrar com tudo. Então, como é que tu vê hoje o desafio da gente ter um volume grande de dados, de informações, sendo que os dispositivos vão estar passando essas informações, né, que hoje na fase do design thinking, na fase de divergência, a gente está sempre procurando, explorando. Como é que tu vê os dispositivos nos trazendo isso e as pessoas não sabendo como lidar com isso? Excelente a pergunta. Primeiro, assim, o design thinking, a gente precisa separar um pouco do design. O pensar assim é possível para qualquer pessoa, designer ou não. Porque qualquer um que é capaz de conceber uma ideia, ainda que mentalmente, ainda que não com a caneta na mão, desenhou aquilo, né? Elaborou aquilo. E o design thinking é um jeito de resolver problemas centrado no ser humano. Mas a questão do IoT, na minha visão, e quando eu tenho escrito sobre isso, o que eu tenho visto é que esses sensores, para o ser humano, eles são úteis quando eles viram ou quando eles virarem uma extensão do nosso corpo. Quando eles expandem
as nossas capacidades naturais, aí o sensor passa a ser percebido como algo valioso para o humano, para o ser humano, que é diferente de dizer como é que os negócios se apropriam dos dados que são capturados pelos sensores, né? Como se a gente tivesse dois vieses. Então, se a rede elétrica começa a disponibilizar dados de consumo e a empresa que faz a gestão do consumo de eletricidade consegue identificar picos, vales, concentrações de demanda e redistribuir energia sem desperdício, você tem a apropriação do dado pelos negócios. Agora, se eu, como ser humano, que tenho deficiência visual, consigo me apropriar de um sensor como algo que me possibilite enxergar, eu percebo o valor daquele sensor. Eu posso até começar a distribuir dados na nuvem sobre o que eu estou vendo, e as empresas vão se apropriar dos dados do que eu estou vendo, né? Imagina como um varejista pode utilizar um sensor, por exemplo, para ver em que prateleira eu paro mais, em que prateleira eu paro menos. Mas eu só vou usar isso se for útil para mim. E eu acho que o desafio hoje é esse: como eu convenço as pessoas a usarem os sensores, quando eu quiser que os dados venham das pessoas. Mas certamente, se o sensor for útil, é uma questão de tempo para que as pessoas passem a usar. É como se a gente se tornasse super-humanos, né? Em algum momento. Muito bem. Tem algumas perguntas fáceis que vieram aqui por escrito. Vamos começar. É possível, pergunta o Diogo Rossato, essa pergunta aqui é complicada, hein, Diogo? Mas o cara é presidente do CEPROGS, ele pode. É possível aplicar o Design Thinking na gestão pública ou algum trabalho, esforço anterior? Eu acho que isso se relaciona um pouco com o que a gente falava no começo, né, de resolver pessoas que têm problemas e não são atendidas por esse universo de aplicativos. O grande resolvedor de problemas da população é o governo, né? Diogo, se você me permite, eu também vou fazer uma outra separação aqui. Tem a gestão pública feita pelo Estado e tem a gestão da coisa pública. Tá? Então, eu acho assim, o Estado pode se apropriar do Design Thinking para pensar jornadas melhores de atendimento, de saúde à população? Ele pode. É uma questão de vontade, né? Isso tudo que a gente viu aqui, gente, para fazer é só querer, tá? Com ou sem post-it, com ou sem canetinha, a gente tem que combinar, a gente quer fazer isso. E, sim, candidamente, eles poderiam fazer exercícios como esse para mudar processos, sistemas, o blend de processos e sistemas, a entrega de serviços e tal. Agora, o que eu tenho visto é que a gestão da coisa pública está sendo feita pelo cidadão, né? Então, se hoje a gente tem algum problema na provisão de saúde através do Estado, por outro lado, você tem caras oferecendo exames por um valor pífio, né? Uma jornada muito boa, num modelo de uberização do serviço médico, qualificando os médicos que dão os melhores atendimentos e expandindo o acesso a exames e, consequentemente, à saúde para aqueles que, em tese, dependiam do Estado. Então, eu acho que o público e a coisa pública, eles podem ser impactados diferentemente. A coisa pública tem sido impactada por service design. Eu tenho alguns exemplos para citar, esse da saúde é um exemplo, mas o uso de espaços públicos, por exemplo, através de convocações de última hora, os meetups. É o uso da coisa pública através de mobilidade, por exemplo. Então, eu acho que sim, o Design Thinking, toda vez que você tiver um ser humano com um problema, em tese, você tem um potencial para usar o Design Thinking. Aí o Estado é, sei lá, um celeiro, né? Tudo bem. Última pergunta, um pouco mais fácil que a anterior. Como trazer para o... Pergunta o Gustavo Souza, da RCA. Como trazer para o Brasil, no contexto atual, o processo de inovação do Vale do Silício? Cara, eu vou te dizer assim, a gente tem um cientista, colega meu de trabalho, ele tem 32 anos e ele tem 9 patentes registradas já. Se a gente fosse registrar as 9 patentes dele no Brasil, o tempo de vida dele não daria, né? Então, esses 32 anos não daria para ele ter registrado 9 patentes. A gente demora de 3 a 5 anos para conseguir o registro de uma patente aqui. Então, as ideias que o cara tem são patenteadas nos Estados Unidos, porque lá
é até 1 ano para você conseguir registrar uma patente. Mas pau a pau, eu acho que o Brasil é um celeiro de ideias, porque a gente tem muito mais problemas que os caras do Vale do Silício e do entorno, em tese. A gente tem muito mais problemas para resolver e a gente tem muito boas ideias pipocando por aí. Então, eu acho que o que tem impedido, em última instância, é muito mais o caminho crítico de uma ideia ser concretizada do que propriamente a geolocalização da onde essa ideia está sendo executada. O caminho crítico é muito mais complicado aqui do que lá. Pelo menos nessa questão pragmática do registro da patente, por exemplo. Outra coisa que a gente vê é o apetite para investimento, né? Então, assim, o quanto as empresas daqui estão dispostas a investir em empresas menores que precisam errar logo para corrigir o curso e aperfeiçoar os seus produtos, versus o quanto os caras estão dispostos a fazer isso lá. Eles incubam, né, as empresas, elas ficam incubadas, e eles erram num ambiente controlado até que o produto esteja maduro o suficiente para ser colocado no mercado. O nosso movimento de incubação ainda é um movimento discreto em comparação com o deles, mas eu acho que de proposição de valor e de ideias, o Brasil, pelas minhas andanças aí, a gente não deixa nada a dever. É mais complicado aqui tangibilizar. E lembramos que agora, no dia 8 de dezembro, no Porto Alegre Country Club, a partir das 19 horas, o CEPRORGS realizará a confraternização de final de ano. Ficam, desde já, todos convidados. Divulgue a sua marca, seja um patrocinador do Mesas TI, saiba como através do e-mail comunicacau@ceprorgs.org.br. Muito obrigado pela presença de todos, um bom dia e um bom final de semana.